Quando pensamos em criar um novo projeto, a primeira coisa que passa na nossa mente é como é que a gente vai organizar tudo isso. Como é que a estrutura do projeto vai ser escolhida de uma forma ideal. E é aí que entram os papéis muito importantes dos paradigmas aqui no nosso projeto. Então vamos lá, digamos que nós estamos pensando em fazer um projeto com dois paradigmas, né? Ou a gente vai escolher o paradigma orientado a objetos, ou o paradigma funcional. Mas entendendo um pouco mais a fundo os dois, vamos primeiro começar com a orientação a objetos, né? O foco da orientação a objetos nada mais são do que os objetos em si. Mas o que é um objeto, né? Bom, vamos pensar em um objeto como se fosse um post-it. Post-it, se a gente olhar com mais detalhes, cada post-it ele vai ter suas propriedades, ou seja, as suas características, então seu título, sua cor, também vão ter suas ações, ou seja, o que nós podemos fazer com aqueles post-its. Então a gente pode mover o post-it de um lado para o outro, nós podemos editar ele também, se for um post-it, por exemplo, aqui digital. E o objetivo claro de um post-it é representar uma tarefa. A gente quer representar uma tarefa de uma forma mais abstrata para que nós conseguimos entender o que precisa ser feito e o que não precisa ser feito. Então, a orientação a objetos possui duas vantagens claras, né? Quando a gente está pensando em estruturar o nosso projeto com a orientação a objetos, ela vai nos ajudar a organizar o nosso código como no mundo real. Então, a gente vai olhar para os nossos objetos como um objeto físico mesmo, né? Nesse caso, a gente deu um exemplo de um post-it. Então, a gente vai pensar em suas propriedades, suas ações, seus objetivos. E, claro, quando a gente usa esse exemplo aqui do post-it para encaixar, então a gente pode criar vários post-its iguais, porém com a mesma estrutura, mas com características diferentes. Por exemplo, pensando aqui no código, a gente pode olhar para a classe post-it. Então a gente sabe que um post-it possui suas características, né, seus atributos, nesse caso aqui, título e cor para representar, e também possui suas ações. A gente pode mover um post-it, nós podemos editar um post-it, e aquela mesma ideia, né? Nós possamos criar vários post-its, nesse caso aqui um post-it amarelo, então aqui comprar pão, yellow, nós podemos criar um post-it vermelho, um post-it verde e assim por diante, e executar suas ações. Então vão ser vários post-its com as características diferentes. E o que dizer então da programação funcional? Como o próprio nome diz, o foco aqui está nas funções, né? Mas o que são funções? Fazendo mais um exemplo, a gente pode pensar numa receita de bolo. Uma receita de bolo a gente pode igualar em que as funções que a gente vai ter aqui na programação funcional são os passos para executar esse bolo, para a gente construir esse bolo. Então todas as funções, todas as receitas, aqui a gente está dando o exemplo do bolo, mas qualquer receita possui seus passos. Passo 1, passo 2 e assim por diante, até chegar no passo final que a gente vai ter o bolo concluído com sucesso. E assim também as funções, ela vai ter suas entradas e saídas. Então para a gente executar um bolo, a gente precisa misturar os ingredientes para que no final a gente tenha o que a gente quer. Nesse caso aqui a massa, para a gente construir, né, dar andamento à construção do bolo como um todo. Então a programação funcional possui duas vantagens, assim como a orientação a objetos, e a principal vantagem da programação funcional é que a gente vai combinar pequenas funções para resolver problemas maiores. Isso vai ser muito importante justamente por esse finalzinho aqui. Quando a gente quiser resolver um problema maior, a gente pode quebrar essa solução em pedaços menores e ir encaixando. Então a gente vai ter funções aqui que vão ser reutilizáveis. Nós podemos reutilizar uma função para diversas outras soluções. Então, mais uma vez, fazendo um exemplo aqui no código, então a gente pode ter uma função para a gente fazer um bolo, que vai esperar aqui as entradas que são os ingredientes, para que a gente consiga fazer esse bolo. Então, por exemplo, aqui a gente pode passar a farinha, os ovos, o açúcar, o leite, para que a gente tenha um bolo. E as funções elas são reutilizáveis porque a gente pode fazer vários tipos de bolos aqui. É só passar ingredientes diferentes, ou seja, entradas diferentes, para que a gente no final tenha uma saída diferente. Então, qual é o resumo da história, né? O que nós aprendemos desses dois paradigmas, né? Onde escolher cada um? Então, a orientação a objetos a gente vai escolher quando a gente quiser organizar o nosso código que vai imitar o nosso mundo real. Então, se a gente quer ter uma boa organização, a orientação a objeto ganha nesse ponto. Já a programação funcional, ela tem uma abordagem mais direta, né? mais prática. Quando a gente lê uma função, a gente já sabe o que ela vai fazer, o que ela vai nos entregar no final. Então, com menos código e mais previsibilidade, a gente vai evitar mais surpresas desagradáveis. Já até rimou. Então, quando a gente quer, por exemplo, a gente mostrou o exemplo do bolo, a função estava clara, né? A gente vai fazer um bolo, um make cake. Então, a gente já sabe que no final a gente vai ter um bolo. Mas aí a gente bate na tecla final. Qual deles a gente vai escolher para o nosso projeto? Eu escolho a orientação a objetos? Escolho a programação funcional? Bom, aí é que tá. A gente pode escolher os dois. Por que não escolher os dois? O melhor dos dois mundos, né? Megazord, né? Quem nunca viu o Megazord? Se você nunca viu o Megazord nem sabe o que é,
tá aparecendo aí na tela, né? Vem lá dos Power Rangers. Então, o Megazord, o que é que é? A gente vai usar várias peças de vários Rangers, vai juntar, combinar para criar um robô maior, para justamente combater um mal maior. Então, nesse caso, se a gente quer resolver problemas de organização, a orientação a objetos, ela vai ser perfeita para isso. Se a gente quiser fazer algo mais prático, algo mais direto, programação funcional ganha. Então, usar os dois vai ser justamente o ponto crucial aqui da escolha do nosso paradigma para o nosso projeto. E aí, curtiu?